povo ao Senhor, e não integres a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Nós conhecemos que o restante do texto vai falando a respeito de como Deus integra Israel dentro desse exército, no propósito de Deus, do lado de Deus. Nós temos um dia grande e terrível, um momento em que Deus virá, o dia da vingança do nosso Deus, em que Ele virá para vingar o seu povo, para estabelecer o juízo na terra, e Ele vem com o seu exército. Então a voz profética que primeiro tocou a trombeta em Sião, na morada de Deus, anunciando a respeito desse exército, depois troca a trombeta mais uma vez, para congregar o povo para esse jejum. Para quê? Para que o povo de Deus, o povo que se chama pelo seu nome, não seja lançado ao opróbrio junto com as outras nações. Porque a palavra de Deus diz que aquele que crê nele não entraria em juízo, mas passaria da morte para a vida. E para isso Deus começa a tocar uma trombeta de arrependimento e de congregar a igreja, a morada de Deus, no lugar de adoração, na casa de Deus em Sião, para se atentar a essas palavras. A repetição do termo tocar a trombeta em Sião nos mostra a urgência de um despertamento. Jesus deixou claro que nos últimos dias a igreja estaria dormindo, e que então viria uma voz que diria: aí vem o noivo, para despertar a igreja antes do momento. Por quê? Porque Deus não queria que as 5 noivas prudentes sofressem o opróbrio junto com as 5 imprudentes. O nosso Pai amoroso e zeloso, Ele quer nos despertar para, em momentos de decisão como esse, nós nos posicionemos corretamente ao lado dEle e não fiquemos mais dormindo. E desse toque, dessa trombeta, ninguém fica de fora. A Bíblia é clara, Ele chama até as crianças de peito. Os noivos e a noiva na sua recâmara em noite de núpcias, Ele fala assim: chamem todos, tragam todos para fora, tragam todos para a assembleia solene, para a eclésia, um chamado para uma convocação para um lugar público, para ouvir uma convocação de Deus, para ouvir um propósito de Deus, para serem comissionados por Deus para algo. A nossa existência tem implícita nela a missão, e nós não podemos nos conformar com menos que isso. A trombeta que toca em Sião fala: vocês vão parar de viver as suas próprias vidas, e vocês vão congregar a todos, a todos. Ele chama a responsabilidade daqueles que estavam diante dele, e nós que temos um entendimento sobre o sacerdócio de todos os santos, sabemos que Deus convoca cada cristão e cristã, homem e mulher, adulto ou criança, para se posicionar diante do Senhor nesses dias. É tempo de estarmos acordados, meu irmão. Então o que se segue nesse texto, que Deus formando o seu exército, e todo esse detalhamento impressionante desse exército do Senhor, que eu não vou me deter a isso, porque isso é só uma introdução breve, igual a escritura de Hebreus, né? Como diz o Cláudio. Ele diz que o escritor de Hebreus é uma mulher, porque no final da epístola fala assim: isso tudo vos falo nessas breves palavras. Uma epístola de 13 capítulos, breves palavras, era mulher. Assim, então a epístola de Priscila aos Hebreus eu também estou fazendo uma breve introdução. E Deus começa a falar a respeito da redenção da terra.
O texto que se segue é Deus chamando o povo para se congregar, para se arrepender, para se ajuntar, para tentar, para sair de sua maneira de vida, cada um sair de suas distrações, das coisas em que ele emprega a sua existência, a sua vida, e se atentarem para uma convocação de Deus, na qual, quando o povo ouvisse, Deus automaticamente começaria a cumprir a promessa dele, primeiro passando pela redenção da terra. Primeiro o Senhor tem que criar um ambiente. Eu amo a parábola do semeador, mas a parábola do semeador sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha. Qual é a diferença entre as terras? O que faz uma terra ter espinhos, uma ser pedregosa e a outra ser boa? Porque o foco ali é a semente. Porém, antes do Senhor lançar a semente, o ambiente precisa ser transformado. Primeiro o Senhor gera uma estrutura que vem dele para receber isso. E ele atrai isso para a terra. E ele começa transformando o ambiente, a terra que representa o ambiente que nós estamos, a nossa cidade, a nossa nação. Nós temos vivido em cidades que são hostis ao Evangelho, em culturas que são hostis ao Evangelho. Não é porque aqui o estado é laico e você pode teoricamente pregar o Evangelho em qualquer lugar, teoricamente, que a nossa cultura não é hostil ao Evangelho. Ela é, porque as bases dessa cultura, da visão de mundo por trás de toda essa cultura, é ateísta, é materialista, diz que Deus não existe. E toda a cultura é edificada em cima disso, em cima de um espírito que nega a encarnação, um espírito que nega que Cristo veio em carne, um espírito que nega sequer a existência de Deus, que nega o Pai, que nega a paternidade, que nega a origem. Como um ambiente desse não é hostil ao Evangelho? Como? Nós podemos andar por aí e achamos que estamos seguros e tranquilos. Às vezes criamos verdadeiros inimigos em nossos lares, pelo que trazemos, pelo que posicionamos, e achamos às vezes tudo normal. Eu sei que não tem nada, ninguém assim aqui, tá todo mundo pastor, glória a Deus. É lá, suas ovelhas lá, sabe? Nós precisamos ter discernimento profético, discernimento do tempo, discernimento do modo, discernimento do lugar onde estamos, do ambiente e do que o Senhor quer fazer no ambiente e do que o Senhor quer fazer na localidade. Você é um vigia da cidade. O vigia não pode estar dormindo. Eles têm que estar acordados, bem atento, consciente, atento aos pensamentos de Deus sobre a cidade onde você vive, atento às canções que o céu ecoam sobre a cidade, porque de Sião há adoração constante. Todo o povo que vivia nas imediações do Monte Sião ouviam a palavra de Deus e a adoração sendo profetizada dia e noite, noite e dia. E aquilo era apenas um protótipo terreno de um modelo maior celestial, do céu, do alto céus, onde o Altíssimo governa todo o universo, numa sala de governo que é uma sala de adoração constante, pois Ele governa através da adoração. Adoração é forma de governo. Adoração molda a cultura. E nós precisamos estar atentos ao que o Senhor está cantando, ao que os céus estão dizendo, ao que os céus estão declarando. A gente tem um problema com a tal da palavra. Eu tive muito tempo problema com a palavra espiritualizar, ou místico, misticismo, um monte de coisas assim. Até que eu comecei a averiguar a minha vida, comecei a ver que eu estava me criticando por espiritualizar as coisas. Era isso? Era isso que eu estava fazendo?
E eu comecei a atentar para todas as atitudes, e às vezes tudo que eu estava pregando, eu começava a falar, mas peraí, eu estou querendo dizer que eu devo encarar as coisas como se elas não fossem espirituais? É diferente ser gnóstico. Porque o gnosticismo é uma heresia que encontrou um lugar perfeito na igreja, desde o primeiro século. Por quê? Porque a nossa doutrina fala do espiritual. Então era perfeito para eles disseminarem as mentiras dele. Tudo que eles precisavam fazer era cortar a ligação entre o espiritual e o natural, e pronto. Você tem uma pessoa vivendo numa esfera que não existe. E a palavra de Deus nos fala, esse é o espírito do anticristo. Nega a encarnação, nega que o espiritual se manifesta no natural. Mas tudo é espiritual. Não tem como você espiritualizar o que já é espiritual. Tem como você profanar algo que é espiritual. E às vezes temos medo de sermos espirituais demais. Nós devíamos ter medo de ser carnal demais. De ser racional demais. De ser sentimental demais, emocional demais. Agora, medo de ser espiritual demais é um medo que a gente não devia ter. E aí você começa a parar para perceber que você está deixando passar um monte de sinais de Deus, sinais do reino, sinais da manifestação dele no dia a dia, que você deveria estar captando se você estivesse com a tua antena ligada no céu, para se mover de acordo com isso, em tudo que fizermos nessa terra, do momento que levantamos até o momento que vamos dormir, os pensamentos e a meditação no nosso coração. Vou deixar isso um pouquinho mais para frente. O que o Senhor está dizendo é isso: eu vou de um povo atento, de um povo que despertou para a realidade do que eu quero que ele seja, porque primeiro o Senhor declara o que Ele quer que nós sejamos, então Ele nos chama ao arrependimento, para que nós nos posicionemos e nos tornemos aquilo que Ele já predeterminou que nós deveríamos ser. Ele fala sobre o exército que está sendo colocado em ordem de combate. Então Ele chama o seu povo ao arrependimento, para que eles se posicionem nessa ordem, debaixo de uma ordem de combate celestial. E então Ele começa a liberar isso sobre a terra. Fala assim: e respondendo lhe disse: eis que vos envio, versículo 19, né? O cereal, o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio das nações. Vamos lá para o versículo 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. É como ele dissesse assim: vocês, agora que vocês se posicionaram, eu vou colocar vocês em cima de uma terra, onde ficará claro que eu estou com vocês. E o ambiente onde Deus está, Ele transforma. Tenho orado e tenho clamado ao Senhor, porque eu não suporto ver a forma como o mundo zomba de nós. Não tem nada contra o mundo, nós amamos eles, mas eu tenho contra eles estarem zombando. Um lugar onde Deus habita, precisamos de uma manifestação real da glória dele.
mais e mais real em tudo que nós fazemos, em tudo que somos, em todos os lugares que nos reunimos, em todas as cidades onde estivermos. Porque a promessa dele é que ele remove a vergonha. Há uma crescente onda no Brasil de pessoas revoltadas com a igreja, e muitas vezes são pessoas preciosas. Eu tenho muitos amigos nesses movimentos, muitos, pessoas que estavam comigo há alguns anos atrás, que orávamos juntos e clamávamos juntos por avivamento, e se frustraram. Profetas feridos, amargurados, filhos feridos. E cresce aquele movimento do não. Aí a gente começa a mudar de nomenclatura. Não vou mais ser mais chamado de cristão, vou ser chamado de evangélico. Não, evangélico não, cristão não, crente não, sei lá, maçom não. Como se o nosso problema fosse a palavra. O problema nosso não são as palavras. Mas o que a palavra não mostra? Porque o povo de Deus foi chamado cristão quando eles mostravam serem cristãos, parecidos com Cristo. O povo de Deus foi chamado evangélico quando eles levavam o evangelho a todos os lugares. O povo de Deus foi chamado protestante quando eles protestaram contra um sistema opressor. Então nosso problema não é como eles nos chamam, ou qual é o nome da nossa religião, se é que temos, mas o que a palavra não revela. Essa vergonha que a palavra de Deus diz que ela é removida quando o Senhor transforma um ambiente, quando o Senhor redime a terra e coloca a gente em lugar de honra, que não significa simplesmente o fato de estarmos na televisão, no rádio, ou sei lá onde mais, entendeu? Porque isso pode ser solução ou mais problema. A nossa situação não vai ficar resolvida quando nós tivermos crentes na política, vai ser resolvida quando nós tivermos pessoas, filhos de Deus, manifestando a glória na política. Não vai ser quando nós tivermos artistas evangélicos na televisão, vai ser quando nós tivermos pessoas cheias da glória de Deus, manifestando a glória de Deus nos canais de televisão, e não só a sua própria glória. Porque a criação, ela geme para a manifestação da glória de Deus nos filhos dele. A imagem dele em nós, como estiver em Cristo. Isso é remover o opróbrio. Isso é não nos deixar como opróbrio das nações. Isso é fazer separação. Isso é colocar-nos por cabeça e não por cauda. Tem a ver com o poder aquisitivo da igreja evangélica. Isso é Deus colocando o seu exército em ordem de combate. Deus colocando o seu exército em ordem de combate, passando revista às suas tropas e revelando um exército como o mundo jamais viu, em glória, em glória. E então, e acontecerá depois, versículo 28, depois de o Senhor redimir o ambiente, depois o Senhor baixar um modelo celestial, depois o Senhor providenciar um odre novo, porque a nossa cultura precisa experimentar um odre novo, a nossa nação precisa experimentar um odre novo. Nós temos clamado por um odre novo de Deus nas universidades.
um odre novo de Deus nas escolas, um odre novo de Deus no comércio, na política. Porque essa promessa vem primeiro. A gente quer o versículo 28, eu sei que a gente quer o versículo 28. Mas não dá para chegar aqui, por isso que eu fiz questão de ler todo esse texto que você já conhece de cor. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. E cada vez que eu leio esse Joel 2, ele vai me cortando por dentro. Porque eu sei o que o Pai tem querido da gente. A posição que Ele nos colocou. Porque espiritualmente Ele já nos colocou nessa posição. Nós precisamos nos posicionar na nossa mente. Descer com a mente ao coração. Alinhar a nossa mente e o nosso coração. E então posicionar os nossos corpos no lugar onde Ele está. E manter-se firme. Porque é assim que vencemos as batalhas. Mantendo-se firme. Porque Ele nos colocou numa posição de mais do que vencedores. Mais do que vencedor não precisa guerrear. Mais do que vencedor só se mantém firme. É como um time que está disputando um campeonato. E ele já ganhou o campeonato. Tudo que ele tem que fazer é ir até o final do campeonato. É disputar as outras partidas. Ele não pode desertar. Mantenha-se firme. Ele já tem a vitória. Não podemos baixar o nosso nível. Baixar no nível do diabo é muito pouco para nós. Ele nos colocou assentado com Ele nas regiões celestes, acima de principados e potestades. Vamos renovar a nossa mente com a palavra, e não com o intelecto, e não com a lógica humana. Manter-se firme, manter-se nessa posição, posicionar-se, congregando todo o povo. E essa é a parte importante, a mais importante. Deus tem falado muito comigo sobre descanso. Eu entendo que o Senhor nos colocou num lugar que Ele chama de esconderijo do Altíssimo, descansando debaixo da sombra dEle. Eu entendo que se a gente tem consciência e a gente vai alinhando a nossa mente com o nosso coração, com aquilo, com a realidade que há no céu, e vai se posicionando, se aconchegando na sombra do nosso Pai, Ele luta as nossas guerras e Ele vence. Eu entendo que o Senhor nos chama para um lugar de descanso, e que Deus chama você, meu querido irmão, companheiro de jugo, para um ambiente de descanso, para não levar toda a carga. Você não vive mais debaixo da Babilônia.